Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos iniciar nossa nova rotina de estudos e vamos começar com o conteúdo nível de organização estrutural dos seres vivos. Então, aqui nessa imagem, nós vamos estar compreendendo como é que se dá a organização desses seres vivos, começando pelo átomo, que é a menor estrutura, que se une com outros átomos e forma moléculas. Essas moléculas que se unem a outras moléculas para formar as organelas que se unem a outras organelas e constituem a célula, que também vamos estudar mais à frente. Essas células, elas se unem a outras células para formar os tecidos. Esses tecidos se unem para formar o órgão e esses órgãos se unem para formar um sistema. Por exemplo, tem o sistema ósseo, tem o sistema digestório, tem o sistema respiratório. Esses sistemas, eles se unem para formar um organismo. Organismo da mesma espécie vai formar uma população. Quando temos em uma determinada área várias populações diferentes, dizemos que temos uma comunidade. Quando essa comunidade ela interage com os fatores abióticos, que são os que não têm vida, como por exemplo a luz, a água, a pedra, o solo, aí nós dizemos que temos o que? Um ecossistema. E todos esses itens, eles estão ocorrendo onde? Exatamente no planeta Terra, nos locais onde existe vida, que chamamos de biosfera. Bom, dando continuidade, vamos agora falar também sobre os tipos de célula. Nós temos as células procarióticas, que são células mais simples, que apresentam material genético disperso no citoplasma, como por exemplo, aqui nós temos na imagem mostrando a célula de uma bactéria. Nós observamos que a organização do corpo de uma bactéria, ela é bem simples. São organismos unicelulares que apresentam flagelo e também esses flagelos eles servem para quê? Para locomoção. E também apresenta estruturas chamadas fímbrias, que é um conjunto de cerda que existe em alguns procariotos e serve para adesão à superfície, ou seja, serve para eles se aderirem à superfície do local onde eles se encontram. Esse material genético aqui disperso no citoplasma da célula, ele é muito importante. Por quê? Porque é o material genético que vai ter todas as informações referentes à característica desse indivíduo. Bom, vamos falar também sobre as células eucarióticas, certo? Essas células eucarióticas, elas já apresentam uma diferenciação quando observamos a célula procariótica. A célula eucariótica, ela é mais complexa, ela já tem o quê? Um núcleo, diferente da procariótica, que não tem núcleo, o material genético se encontra disperso no citoplasma. Lembrando que as células procarióticas incluem organismos como bactérias e as arqueias. Já as células eucarióticas vai incluir os organismos que são desde vegetal, animal, fungos, protozoários, menos os vírus. Por quê? Porque os vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem célula. Vamos agora compreender como é que se dá a organização da célula animal. A célula animal, ela tem
uma membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula e é responsável por controlar o que entra e o que sai da célula. Ainda temos na célula animal o citoplasma, que é essa região aqui. Nesse citoplasma encontramos as organelas. Essas organelas, elas irão ter cada uma a sua função. Nessa célula também vamos ter o que? O núcleo. No núcleo nós vamos encontrar o que? O material genético. Nessa imagem nós observamos que mostra a membrana plasmática, o núcleo da célula, que é poroso para permitir a entrada do que vai sair para o citoplasma da célula e também do que vai entrar do citoplasma para o interior do núcleo. Aqui na célula animal nós podemos observar também que tem o complexo de Golgi, centríolos, que faz parte do processo de divisão celular. Tem os lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular. Tem as mitocôndrias, que são responsáveis pelo processo de respiração celular. E tem o retículo endoplasmático, que é responsável pelo transporte de substância, assim também como o complexo de Golgi. Quando nós diferenciamos a célula animal para a célula vegetal, nós observamos duas estruturas, ou melhor, três estruturas que são bem diferenciadas, como por exemplo o vacúolo, que é encontrado somente aqui nas células vegetais, o cloroplasto, que é uma organela responsável pelo processo de fotossíntese, e também a parede celular. Parede celular que nós encontramos aqui na célula do vegetal. Lembrando que parede celular, apesar da imagem não trazer delimitando a parede celular na célula do vegetal, ele é um envoltório externo à membrana plasmática. Assim como existe também parede celular nas células das bactérias. Continuando, vamos imaginar uma coisa. Quando nós falamos de célula, a gente imagina assim: nossa, eu nunca vi essa estrutura, será que ela é muito pequena? Aí vem logo na nossa mente: como é que eu faço para ver uma célula? Eu sei que meu organismo é constituído por células, são várias células, já que nós somos o quê? Organismos que temos células eucarióticas. Mas elas são tão pequenas que não é possível ser visualizada a olho nu, né? Então, algumas estruturas, como por exemplo, o grão de café, se eu quero observar mais ampliada a sua imagem, eu posso colocar, digamos, uma lupa, que é considerado um microscópio simples. Agora, já que eu quero observar uma célula, é necessário que eu venha até aqui ao microscópio óptico, que nesse caso aqui que nós estamos visualizando é um microscópio composto, porque ele tem tanto a lente objetiva e a ocular. A ocular é que vai ter contato com o olho e a objetiva é que vai ter contato com a imagem. Então, no caso, quando eu quero estudar uma célula, é necessário que se tenha um microscópio para estar observando todas as suas estruturas. Quanto mais aperfeiçoado for o microscópio, melhor vai ser a visualização das estruturas. Para observar essas estruturas, como as organelas de uma célula,
só podemos estar vendo em microscópio eletrônico. Lembrando que no microscópio composto, que é esse que está aqui na imagem, só podemos ver até a parte de núcleo e membrana. Por quê? Porque essas partes elas são mais fáceis de ser visualizada quando preparamos a célula com algum corante. Para os maiores detalhes das estruturas menores, quanto mais aperfeiçoado for o microscópio, tipo microscópio eletrônico, melhor vai ser a visualização. Então, alunos, ficamos por aqui. Espero ter correspondido com o que vocês estão observando.